Alô galera, tudo bom? Tava com saudade de vocês. Eu sou o professor Chico Chicote, professor de português e redação, e vamos lá matar essa saudade. Nas aulas passadas nós vimos as definições de letra, fonema, sílaba, frase, oração, né? Tudo conceito importantíssimos para que tenhamos habilidade na leitura, para que tenhamos maior eficiência no momento de interpretar tanto texto quanto mudo, né? Hoje vamos ver também uma definição importantíssima: texto. Muito se fala em interpretação de texto, né? Que interpretar é fundamental nas provas de vestibulares, concursos públicos, na própria escola, né? Tenho certeza que vocês já ouviram vários professoras falando: meu filho, você tem que saber interpretar texto, né? Olha, eu tive um professor que ele sempre falava para mim a seguinte frase: moleque, tu tem que ler muito. Muito mesmo. Ler bastante para não ser enganado. E não é só ler as palavras, não. Ler entre elas, as entrelinhas. Ler o que não está sendo dito, mas está sendo comunicado, né? Então, esse professor, nunca vou esquecer isso que ele me falou. Saber ler para não ser enganado. Tudo isso é verdade. Tenho que concordar com esse professor. Mas afinal, o que é texto, né? Preste atenção, o que é texto? Parece tão banal, parece uma pergunta tão fácil. Vocês podem responder: ah, Chicote, texto é um amontoado de palavras, cheio de palavrinhas que ficam juntas ali. Isso é texto. Isso é verdade. Mas essa definição é muito parca, muito fraca, né? Eu não quero chegar aqui numa definição perfeita, até porque definição de qualquer conceito é bastante complicado, mas sim uma compreensão geral do que seria texto, né? Bom, diante disso, podemos sim dizer que texto é um aglomerado de palavras que formam uma frase, que formam uma oração, que formam o que mais? Que formam um parágrafo. Vocês sabem? Lembra daquele texto em prosa que vem um parágrafo, depois vem outro, né? Eu falei isso em sala de aula. Então, texto, parágrafo. E uma união de parágrafos formam o quê? Formam um texto, não é? Essa é uma definição boa. Mas olha só, talvez essa definição aqui seja melhor. Texto é uma unidade de sentido produzido por um autor e recebida por um leitor. Ou seja, texto é uma unidade. Não esqueça disso. O que quer dizer unidade, Chicote? Que um texto precisa de um início, de um meio, de um fim. Ele precisa ser organizado. Ele precisa ter um sentido completo para poder passar adiante, tá bom? E, além disso, ele precisa de um autor e de um leitor. Muitas vezes a gente pensa que somente quem produz o texto tem total domínio, né? Imagina só com livros, né? Aquele cara muito safo, inteligente, escreveu o livro, a gente pensa que ele é dono daquelas palavras, mas na verdade não. Imagina só, se o leitor não der a imaginação correta, a entonação correta, se não der tudo que o texto precisa para ser bem sucedido, o que seria? Não é? Então, tanto o leitor quanto o autor são importantíssimos nesse processo de confecção de um texto, né? De produção de um texto. E leitura também, não é? Bom, Chicote, então de onde vem um texto, né? Texto se confunde muito com a própria história de nós humanos, né? Quando a gente começou a falar, já existia texto, né? Então, texto vem do latim, do textus, o texto, que é a mesma origem do que tecido. Então, olha só, presta bem atenção. Tecido não são várias linhas ali entrecruzadas, né? Não é? Texto não são várias linhas que são entrecruzadas. Então, a partir dessa ideia, pense texto como tecido, né? Tecido entrelaçado de linhas, texto entrelaçado de palavras, né? Todas as linhas ali estão organizadas de um modo que forma um tecido, né? Então, imagina só, o texto ele precisa de um início, de um meio e de um fim. O texto precisa de organização. Sem organização, não se pode compreender o que está sendo passado. Eu estou falando isso com bastante ênfase porque eu encontro muito na redação de vocês textos desorganizados. Eu não sei o que passa na cabeça de vocês. Aqui eu vou falar tal coisa. Aí eu acho que vocês ficam pensando.
E do nada já muda de assunto. O texto não é assim, gente. Precisa de uma organização. Ele precisa de etapas, né, a serem cumpridas. De um início, de um meio, de fim. Tal como um tecido. Então, é importantíssimo ter isso em mente. Lembrar essa origem de texto, tá bom? Tô sacando com a de vocês. Eu sei qual é o papo. Vocês devem estar se perguntando aí. Mas, Scott, esse texto escrito, só pode ser esse? Só existe esse tipo de texto? Não, na verdade, esse texto escrito, né, nós dizemos o verbal. O que é um texto verbal? É um texto escrito e falado, né? É um texto que contém um código. Qual é o nosso código? A língua portuguesa, né? Então, tanto o texto escrito quanto falado é um texto verbal. Chicote, o que seria o texto não verbal? Olha, o texto não verbal seriam imagens, seria uma expressão corporal, pode ser considerado texto. Seriam os gibis, são um ótimo tipo de texto. Na verdade, seria um texto misto, né? Que lá inclui tanto textos verbais, que são os balãozinhos com as letras, né? Quanto não verbal, que são a imagem. Pensando nisso, vamos pegar o livro de vocês. Bom, aí na página 63, né, tem uma pequena análise do que seria texto. E dentro dessa análise podemos ver a definição de texto, né, por aqui. É muito semelhante com o que eu falei. Texto é uma atividade interacional comunicativa, como eu falei, né, precisa do leitor e do autor, isso que é interação, ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto. Nossa, gente, isso é muito importante. Lembrar de texto é lembrar de contexto, porque toda vez que você se deparar com texto, encontrar um texto, você vai ter que analisar o contexto, né? Por exemplo, o livro. Você vai pegar um livro, você vai começar a ler? Óbvio que não, né? Você vai ver, deixa eu ver aqui do que se trata, qual o assunto, deixa eu ver o sumário, deixa eu ver quem é o autor, quem é o tradutor, não é? Então, tudo depende do contexto, né? Imagina só, a gente já caiu em muitas pegadinhas, a gente já deixou passar muitas coisas por não saber interpretar, porque a gente não sabe o contexto. Ou muitas vezes a gente chega no meio de uma fofoca, né? Falando de outra coisa que não tem nada a ver, porque nós não sabíamos o contexto. Então, anota aí. Texto depende muito do contexto, tá bom? Pensando nisso, vejamos aí. Essa tirinha, vamos ler, tá bom? Legal! Será que também posso participar das Olimpíadas do Saci? Com certeza, Chachado. Ô, João, ainda tem vaga aí no time de futebol paralímpico? Enfim, os quadrinhos terminam aí, né? Qual é a graça desse quadrinho, né? É uma Olimpíada de Saci. Para quem não sabe, Saci só tem uma perna, né? E João tem duas pernas. Ou seja, o que é normal para os sacis é uma perna. E os paralímpicos, né, são duas pernas. O que é diferente aqui para a gente que tem duas pernas, né? As nossas Paralimpíadas são aquelas pessoas que não têm uma perna, não têm um braço, não é? Então aqui é uma inversão, não é? Essa que é a graça. Então perceba aqui que para poder entender isso é preciso olhar aqui o saci uma perna e os outros sacis lá da Paralimpíada, né, que tem duas pernas. Então nós tivemos aqui tanto uma interpretação textual verbal como não verbal, porque nós estamos vendo. Bom, esse caso é um caso típico de um texto misto, né, que mistura tanto a imagem verbal como a imagem não verbal. Agora vamos entender um pouco sobre a diferença de texto literário e não literário, né? Eu, nessa quarentena, tenho lido muitos livros, né? E são livros literários. Mas, Costa, qual a diferença de texto literário para não literário? Olha, não é difícil não, vou falar para vocês. Os textos literários geralmente são os romances, são os contos, são as poesias, né? Geralmente a linguagem desses textos são bem trabalhadas, geralmente são ficção, geralmente são sonoros, né? Então o texto literário trabalha muito com a comparação, com a metáfora, trabalha muito com esse jogo da linguagem, né? Mais rebuscada, muitas vezes, né? E já o texto não literário, ele tem o intuito de informar, ele tem o intuito de argumentar, ele
e tem o intuito de instruir o leitor, né? É aquele texto mais técnico com um objetivo. Quais são esses textos não literários? Pode ser a bula, pode ser o livro didático, uma receita. Enfim, todos esses textos que têm alguma finalidade são textos não literários, tá bom? Bom, agora que já sabemos o que é texto literário e não literário, vamos saber um pouco das tipologias textuais e os gêneros textuais, tá? Por que entender isso, Chicote? Olha, a partir do momento que a gente entende como se estrutura um texto, é muito fácil a gente entender o contexto, é muito fácil a gente entender a intenção do autor em dizer aquilo, né? Então é importantíssimo nós termos uma noção básica. As tipologias textuais são aquelas estruturas mais engessadas, são aquelas estruturas que dificilmente mudam. Basicamente são três, tá? É argumentativo, né? O texto argumentativo, o texto descritivo e o texto narrativo. Olha só, o narrativo ele vai narrar uma história, né? Já o descritivo ele vai descrever e o argumentativo ele vai argumentar, tá? Essa estrutura muitas vezes se mistura. Por exemplo, no texto narrativo pode haver descrição, né, daquele espaço, vai te ambientar, tu fica imaginando que ao centro tinha uma mesa pequena e em cima dela tinha uma flor. Tá vendo? Estou descrevendo. Tá? Bom, já os gêneros são inúmeros, são infinitos. É impossível classificar todos, é impossível dizer todos, porque eu posso inventar um gênero dependendo da especialidade, né? Mas vou falar os mais recorrentes. Por exemplo, receita é um gênero, né? A bula é um gênero. Qual é a finalidade da bula, né? Falar para que serve o medicamento. Da receita, indicar etapa por etapa de um processo de alguma comida, não é? Então, gênero serve para a gente entender a estrutura. Por exemplo, a receita, qual é a estrutura dela? Geralmente vem os ingredientes, vem um peso, vem o modo de preparo. A bula, por exemplo, vem qual componente que está ali dentro. Então, se eu tenho ciência de como é feito aquele texto, é mais fácil de eu entender, e escrever. Entenderam? Bom, diante disso, eu fiz um pequeno resumo aqui do que é necessário, né, para a gente fazer uma boa leitura. Fazer uma primeira leitura completa do texto para entender e compreender o seu sentido global. Bom, gente, olha só. É muito importante, sempre que a gente pegar um texto, olha, admira, vê, dá uma folhada rápida para ver do que se trata, para ter a dimensão do texto. Tá? Isso é muito importante, é uma estratégia. Reler o texto várias vezes quando é possível, para compreender ideias contidas nos diferentes parágrafos. Tá? É muito importante, se não entendeu, volta. Isso se chama brilho, isso se chama perseverança. Ninguém aqui é burro o suficiente para não entender um texto. Todo mundo é capaz de entender um texto. Basta esforço. Destacar as ideias mais importantes, né? Então, sempre que você vê uma palavra que resume bem a ideia do texto, marque ela, que ela é fundamental. Separar fatos de opiniões, bem como diferenciar a ideia do autor, é importante também. E fazer releituras, né? Eu tenho o hábito de ler livro, um livro que eu gosto muito, 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 releio. E sempre quando a gente faz uma nova leitura, é muito interessante que a gente tem novas interpretações, a gente tem novos pontos de vista. Muitas vezes até a gente muda também, né? Porque, pensa só, tem aquele velho ditado de que não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque uma vez que você se banha, a correnteza já levou aquela água. Então, na segunda vez que você vai se banhar, já não é mais a mesma água, já não é mais o mesmo rio, né? Então, quando você fez uma leitura de um livro em determinada época, no outro período já não é mais você, né? Porque você já mudou, já teve outras experiências, outros aprendizados, né? Então, é sempre bom ter esse processo de releitura. Vamos ficando por aqui. Esse aqui só foi um pequeno início do retorno. Estamos voltando aí com gás total. Estou com muita saudade de vocês. Muito obrigado pela companhia, pela atenção. E até a próxima. Eu vou mandar uma atividade relacionada a textos para vocês, tá bom?